autoridade do nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Espírito Santo de Deus, eterno Pai, em nome santo do Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por esse momento de adoração na tua presença. Te apresentamos a vida do Abraão, Senhor, diante de ti, a qual irá trazer a tua palavra, Pai. Usa ele, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Repreenda todo o mal, todo impedimento, todo embaraço, Senhor, em nome de Jesus. Abra as nossas mentes, Senhor, para ser alimentada de ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2. Na quarta-feira passada, a gente falou sobre a soberania de Cristo, né? E como Cristo, ele é soberano. O autor aos Hebreus vai trazer esse argumento, essa explicação, por conta que ao povo a qual ele remetia essa carta, né? A qual ele mandava essa carta, era o povo judeu, que em determinado momento estava sofrendo muita perseguição por conta de ter abandonado o judaísmo e ter ingressado no cristianismo. E eles estavam com dúvidas no seu coração e querendo voltar, né, às velhas práticas, aos seus velhos hábitos, aos seus velhos ritos. E o autor aos Hebreus, a qual a gente não sabe com 100% certeza quem foi que escreveu, ele traz esse alerta para o povo, né? E no capítulo 2 ele vai adverter mais ainda a igreja, né? Sobre isso. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler ele completo e depois nós vamos parte a parte. Hebreus capítulo 2, versículo de número 1, que diz o seguinte: Por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram, e juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não fosse lhe sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como santificados.
Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Pois na verdade ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse ser um sumo sacerdote, misericordioso e fiel, nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer a propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Amém? Irmãos, Hebreus 2 é uma passagem muito boa, muito boa. Como eu já falei no começo, o autor aos Hebreus começa o capítulo de número 2 trazendo uma advertência para aquele povo, né? No versículo de número 1, ele vai começar dizendo: por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Aqui ele está falando que nós devemos se apegar à palavra. Depois de ele trazer todo o argumento que Jesus era superior aos anjos, superior aos profetas, e superior a qualquer outra religião, denominação, povo, ele é superior a tudo. Depois de ele trazer esse argumento que a gente trabalhou na quarta-feira passada, ele vai nos falar: por isso é necessário mais ainda que a gente se atentar mais ainda para essas coisas. É necessário que a gente se atente mais ainda para essas coisas. Por quê? Quando ele vai trazer aqui, no final do versículo de número 1, para que nunca nos desviemos, primeiro, isso é um perigo sutil que acontece nas igrejas, nas nossas igrejas e tudo mais, que não se trata de negar a fé, né? Mas sim de negligenciar a fé, de não, porque isso é muito mais fácil de acontecer do que a gente chegar aqui, a gente que está aqui numa quarta-feira fria, com pouca gente, a gente chegar aqui na sexta-feira e falar: eu não creio mais, eu não acredito mais. Isso é muito difícil de acontecer. Quantas vezes você já viu isso aqui acontecer na nossa congregação? Alguém vindo num culto de quarta-feira, fervoroso, cheio de fé, para ouvir a palavra de Deus, chega na sexta-feira aqui: eu não acredito mais, eu não creio mais. Nunca aconteceu aqui nessa congregação, nunca. Mas o que já aconteceu nessa congregação, que é o que essa carta aos Hebreus está tratando agora, é sobre aquele irmão que ele continua vindo, mas ele já está negligenciando a fé, ele já não sente mais muita coisa, ele está aos poucos se afastando, ele já não está com aquela, sabe, com aquele vigor, com aquela crença, com aquela fé. E isso é muito comum acontecer aqui. Não só aqui, mas em todas as igrejas. Isso é muito mais fácil acontecer isso do que alguém ser um apóstata. É muito mais fácil. Então, isso é um perigo sutil, porque a gente vai negligenciando a fé, vai deixando de ouvir aquilo que está sendo pregado, vai deixando de acreditar nas maravilhas de Deus. Então, aos poucos, a gente vai negligenciando aquilo que é de Deus e a gente vai deixando de lado, como se aquilo não valesse nada. Mas, ao mesmo ponto que a gente faz isso, a gente continua vindo à igreja. Então, quem não tem discernimento de espírito, quem não tem ali um olhar atento para a pessoa, não vai, e se a pessoa não tiver um olhar crítico para si mesmo, não vai nunca ter esse diagnóstico de que, olha, eu estou negligenciando a minha fé, eu estou negligenciando a palavra de Deus. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer:
Por isso, é necessário nos atentarmos mais ainda para as coisas que nós ouvimos, para que nunca se desviemos dela. Então, se desviar não é sair do caminho, é se desviar. O que ele está tratando aqui, esse desviar, ele usa uma linguagem no texto, né, que é o se desviar de um barco. Se desviar é quando o barco ele estava atracado, e quando o barco ele ficava atracado, ficava lá com as cordas, né? Então, podia, né, tremer o vento que fosse, o mar podia estar do jeito que fosse, mas o barco iria estar atracado. Só que, a partir do momento que a gente começa a negligenciar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus exorta, o ensinamento do irmão, o aconselhamento dos líderes, a palavra de Deus, a partir do momento que a gente não ora, a gente, nesse exemplo, a gente vira um barco à deriva. Por quê? Porque nós pegamos uma bela de uma faca e começamos a cortar todas as cordas que nos deixam seguros, que é o ensinamento, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o jejum, a consagração. Então, quando a gente começa a negligenciar as coisas de Deus, isso começa a acontecer automaticamente com a gente. E a gente tem que se atentar mais ainda para que a gente não se desvie. E isso é se desviar. Se desviar é, teoricamente, estar indo à igreja, estar presente no culto, estar presente na oração, mas ali realmente não há ato, não há obra, não há mudança. Amém? Então, quando ele usa esse exemplo, né, quando ele fala sobre se desviar, ele traz automaticamente esse exemplo de um barco à deriva, que estava ali com as suas cordas amarrado, né, na terra, só que aqueles homens estavam querendo cortar as suas cordas e voltar para onde eles estavam antes, queriam regredir. E aí, no 2 e no 3, versículo de número 2 e 3, fala assim: pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? O que o autor aos Hebreus aqui fala? Quando ele trata aqui que a palavra de Deus, a palavra falada por meio de anjos, aqui ele está se referindo aos profetas, né? Os profetas receberam a palavra e falaram ao povo, e permaneceu firme a palavra. E toda transgressão e toda desobediência daquele povo que recebia uma palavra pelo profeta, eles receberam, se eles se desviaram, né? Se eles transgrediram ou desobedeceram aquela palavra que os profetas falaram a ele, eles receberam, por transgredir, a punição da sua desobediência, da sua transgressão. Então, se o profeta falava uma coisa para não fazer e o povo fazia, o povo era, vamos colocar assim na palavra mais forte, né, condenado. Tinha que pagar um preço, pagava-se um preço. Quando a lei foi dada, né, aquilo que a gente tem que entender nessa aula é uma coisa muito importante, que é o quê? A quem mais é dado, mais é cobrado. Não é verdade? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais será cobrado da gente. Quanto mais sabedoria a gente tem, mais é cobrado da gente. E isso não é diferente no texto bíblico. Aquele povo, quando a lei foi dada, quando os 10 mandamentos foi dado, quando a palavra de Deus era dada, quando era ali falada para o povo, a palavra de Deus, ela tinha que ser cumprida. Quando não era cumprida, o juízo descia sobre o povo, sobre as pessoas. Então era algo meio que automático, né? Só que isso tinha um peso. Quando a palavra de Deus, falada pelos anjos ou pelo próprio Deus e transmitida pelos profetas, ela havia um peso. Então aquele povo era
ele tinha sobre ele, sobre aquela palavra, um peso. Os irmãos estão conseguindo me entender? Agora, veja bem, olha só o exemplo que ele traz. Quando a palavra é revelada pelos anjos, que são os profetas, mas depois o evangelho foi anunciado por Jesus, que foi o próprio Deus que mandou o seu Filho. Então agora não acrescenta só o peso dos anjos e dos profetas, mas agora acrescenta um peso maior ainda, porque pelos anjos foi falado pelos profetas. Então aquilo que Deus falou, o povo... Ora, se a gente for analisar, qual foi, quem lembra o número de pessoas que saiu do Egito para ir para a Terra Prometida? Alguém se lembra? Você se lembra? Quantos? Muita gente. Foram, preste bem atenção, 2 milhões. 2 milhões. Então, veja bem, e quem entrou na Terra Prometida? A princípio, Josué e Caleb. Hã? Não é, pastor Ailton? Josué e Caleb. Então, era a cada 1 milhão, uma pessoa entrou, né? O que isso quer dizer, irmão Abrão? O que o autor dos Hebreus fala. Deus falou com aquele povo por meio dos profetas. Agora Deus fala conosco através do próprio Filho dele, através da sua palavra, através da sua revelação. E aí voltamos ao que a palavra de Deus fala. Pois se a palavra foi falada pelo meio dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência eles receberam justa punição, como a gente vai escapar, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação, sendo que Deus enviou o seu Filho para falar conosco, e a gente desconsidera aquilo que o Filho de Deus, enviado por Deus, fala conosco, e nós desconsiderarmos. E isso, o autor estava escrevendo para um povo que antes era judeu, então eles sabiam bem o peso daquilo que Deus havia falado aos profetas, conhecia das Escrituras. Quem recebeu a lei foi punido por transgredir a lei. Quanto mais será a punição para aqueles que rejeitarem a Cristo? É isso que o autor quer dizer. Amém? Então, na parte B do versículo vai dizer: essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que ouviram. Então veja, foi anunciada do começo pelos apóstolos, pelos profetas, depois por Jesus, depois confirmada pelos apóstolos, né? E por que isso é tão grande e tão maior do que qualquer outra coisa? Porque o evangelho que Cristo veio trazer é tão maior. A gente já citou alguns exemplos, mas primeiro, ele vem diretamente do Pai. Então, o próprio Deus enviou o seu Filho para trazer essa mensagem, para falar essas coisas, para transmitir esse evangelho. Então, por isso que é tão grande. Segundo, porque para que se cumprisse tanto o Velho Testamento quanto o Novo existisse, para que tudo isso se fechasse, foi necessário uma coisa muito importante, que talvez seja o mais importante. Foi o sacrifício do Filho. Então, foi conquistado, né? Essa palavra foi finalizada, vamos colocar assim, aquilo que Jesus veio trazer, e depois os apóstolos, né? Foi confirmando, mas foi, vamos colocar, finalizada com o sacrifício de Cristo, né? E depois com a sua ressurreição, mas ali o plano já estava feito, né? O cordeiro foi morto pelo pecado. E terceira coisa, pelo fato dela ser tão grande, ela foi aplicada pelo Espírito Santo. Então nisso nós temos o trabalho do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Essa mensagem, ela foi inspirada, o Espírito Santo conduzia, o Espírito Santo levava, o Espírito Santo trabalhava. Nós vemos claramente o trabalhar do Espírito Santo no Evangelho. Então, por isso que isso não pode ser rejeitado. Por isso que nós não podemos rejeitar. Por isso que nós não podemos voltar para os nossos velhos hábitos. Porque depois que a gente recebe esse Evangelho, a gente tem um peso sobre nós. Porque não é mais uma pessoa leiga, não é mais uma pessoa que não sabe, é uma pessoa que tem conhecimento e que será julgado sobre isso, terá juízo sobre isso. Então, se aquele povo que recebia aquela mensagem através de um profeta recebeu o juízo, imagina nós que recebemos agora essa mensagem que, por sinal, é muito mais branda, Denise, do que muitas das vezes a mensagem que eles recebiam, que é uma mensagem de paz, de amor, de acolhimento, de mansidão. Muitas das vezes eles recebiam uma mensagem muito mais forte, muito mais potente, e se não obedecesse, era um juízo, muitas das vezes, de morte. E agora Deus, ele é tão bondoso conosco, que o amor de Cristo, ele é tão gigantesco, que nós pecamos, nós somos tão contraditórios, nós choramos aos pés do Senhor, falando que nós não vamos mais fazer, e amanhã nós estamos fazendo, porque o ser humano é assim, a própria palavra de Deus fala que é o bem que nós queremos fazer, a gente não faz, e o mal que a gente não quer fazer, nós estamos sempre fazendo. E Deus, na sua soberania de amor, ele entrega o seu Filho, e agora ele age de uma maneira muito mais amorosa. E nós, tendo esse entendimento, nós não podemos, de jeito nenhum, rejeitar essa verdade que está posta na nossa cara. Porque quando nós trazemos isso, vira uma coisa, como é que a gente pode dizer? Um argumento irrefutável. Como é que você vai dizer que não é isso aqui? Né? Não tem como. Então, ele vai muito certeiro, né? No versículo de número 4, ele vai continuar dizendo: e juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Irmãos, aí entra num âmbito que a gente até está, né? Quando ele fala aqui que a salvação foi anunciada, mas não foi só anunciada, ele fala aqui, sinais. E muitas das vezes na nossa vida a gente recebeu sinais. A gente recebeu prodígios e milagres. Aconteceram milagres na nossa vida. A gente conta de vez em nunca aí, né? Chega em casa, muitas das vezes nem percebe o milagre, mas a gente sai contando aí milagres e maravilhas que acontecem no nosso dia a dia. Sinais que aconteceram, né? Sinais. E isso é simplesmente, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é sinal. O Evangelho não é milagre. Milagre e sinal e dom do Espírito Santo é a consequência do Evangelho. Quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, é acompanhado por sinais, prodígios e milagres e dom do Espírito Santo. Isso não é o cerne do Evangelho. Quem vem para a igreja por sinais, não segue o Evangelho de Cristo. Quem vem para a igreja pelo milagre, pela maravilha, pode até vir e, pela misericórdia de Deus, o coração ser transformado, e ali ele não fica mais por interesse, né, pastor? Ele não fica mais por interesse, agora ele fica com o coração adorador verdadeiro. Pode até vir, mas se permanecer num evangelho, achando que é um evangelho que vem para a igreja por causa de eu quero ver sinais, eu quero ver o morto levantar, eu quero prosperidade, eu quero milagre na minha vida, eu quero a cura de um câncer, então eu vou para a igreja, o evangelho não é isso. O evangelho é mudança de vida, transformação de hábitos, de mudança de vida, de espírito, é salvação, e ele vem acompanhado de sinais de Deus na nossa vida.
de milagres e maravilhas que acontecem na nossa vida, e é acompanhado de dons do Espírito Santo. Essas coisas não é o Evangelho, eles vêm acompanhados. E por que eu digo isso? Porque a gente tem três coisas acontecendo atualmente nas igrejas. E o problema, quais são? São três. Primeiro, eu vou falar bem rapidamente. Bem rapidamente. Primeiro, um chamado liberalismo que entra dentro das igrejas. O que é o liberalismo, irmão Abraão? Primeiro, ele tenta trazer algo na Bíblia que não está primeiramente na Bíblia. Então, ou pior ainda, né, ele retira da Bíblia. Então, é aquela pessoa que, não, na nossa igreja, a gente não entende essa parte da Bíblia muito desse jeito que você entende, não. Então, ele vai retirando. Não, a gente não obedece, sabe? A gente não faz isso porque a gente não concorda muito com isso que a Bíblia diz. Então, eles vão retirando, né, para liberar um pouco mais, né? E isso é muito comum. Por quê? Porque é muito brando, né? Traz um evangelho brando, uma coisa mais fácil, uma porta mais larga, um caminho mais tranquilo, né? Não tem ali ele traz uma racionalidade, entendeu? Então, irmão Abraão, quando o mar se abriu, não foi o mar que se abriu, foi um evento, sabe, Denise? Foi um evento, foi uma chuva, sabe? O rio estava seco. Então, ele tenta dar uma explicação para uma coisa que é sobrenatural, que é milagre, sabe? Então, tenta racionalizar a Bíblia. E nós não cremos nisso, nós cremos no sobrenatural, nós cremos nas maravilhas de Deus, nós acreditamos nos milagres de Deus. E isso enfraquece, muito disso enfraquece a palavra de Deus. Então, ele sempre tem assim, não, nós acreditamos aqui na Bíblia, mas nós temos isso aqui que nós também acreditamos. Então, isso nós devemos se desviar, porque não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz, né? Segundo, é o sincretismo religioso. O que é isso, irmão Abraão? Eu não quero que você guarde os nomes, não precisa guardar nome, né? Você precisa entender aquilo que é bom e aquilo que não é. Esse sincretismo, ele costuma acrescentar costumes que não estão na Bíblia. E muitas das vezes são até estranhos. Então, veja, a gente não circuncida os homens, né? Porque a gente entende que passou, essa época passou. A gente não para de trabalhar na sexta-feira às 6 horas e só volta no sábado às 6 horas. Então, esse tipo de ritos, de rituais, de costumes, que a Bíblia deixa claramente, é algo claro. Então, a gente vê loucuras por aí. E a gente tem que procurar fugir desse tipo de coisa, né? E isso, irmãos, muitos cristãos confundem, que entendem que a gente mas nós devemos respeitar. Mas se eles pregam o contrário da palavra de Deus, nós devemos pregar a palavra de Deus. Eu não estou aqui pregando o contrário a nada. Eu estou pregando aquilo que é reto, sincero e verdadeiro. Eu não estou aqui, sabe, inventando uma moda. A Bíblia está aí, aberta para qualquer um ler. Então, ali ele entra com uma mistura de coisas, né? Uma mistureba. Então, a gente vê o povo com aqueles quipá na cabeça. É uma igreja cristã, mas não tem um judeu. Mas tem lá um quipazinho na cabeça, está lá com os mantos. Então, isso não, sabe? Então, eu não estou... E geralmente nesses lugares, que talvez vocês vão reconhecer mais, é onde tem a toalha santa, o caroço santo, o feijão santo. E é isso. É isso. É acrescentar. É uma nova coisa. É algo novo, né? Então, nós não devemos, né, crer nessas coisas, não. Amém? E por último, que é o que mais está crescendo, né,
Porque nós já passamos por essas duas fases já. E o que mais cresce é o secularismo. O que é o secularismo, irmão Abraão? Para passar essa parte chata, que talvez você não esteja gostando. O secularismo é a junção, praticamente, de tudo isso, mas de maneira um pouco mais leve, mas com mais coisas ruins. Que é o quê? Venha para a igreja receber sua bênção. Agora vamos passar agora na televisão aqui, só o pessoal passando as vitórias, só as bênçãos, só as conquistas. Muda o evangelho. Quem olha para aquilo acha que a Bíblia é aquilo, que a pregação de Deus é aquilo. É ou não é verdade? Você nunca viu ninguém falando mal da igreja, falando mal de Deus, falando mal dos cristãos. Você nunca viu. Por essa ótica, o pessoal olha por essa ótica, né, por esse povo, e fala, eu vou para a igreja nada? O pessoal pega o carro. Quem aqui já ofertou um relógio nessa igreja? Ninguém. Mas o pessoal fala, eu vou lá, o pastor vai querer pegar o meu relógio? Por quê? Porque vê isso. Não é? Então, é o que mais está em alta, né? Que é substituir o Criador pelas bênçãos que foram criadas. Nós voltamos. Essas coisas, irmãos, Deus não nos chamou para a gente ter uma vida miserável. Ele cuida da gente. Ele cuida de nós. Só que a gente não pode achar que aquilo que é Deus são as coisas. Não. Deus é Deus, o Evangelho é uma coisa e acompanha essas coisas. Não é o principal. Não é o principal. Aquele que vem a Cristo por essas coisas não permanece. Não permanece. Aquele que vem à igreja para ser bem-aventurado, para receber dinheiro, ele pode receber, até pelo esforço do trabalho dele, pela sorte. Pode ganhar uma rifa e achar que foi Deus. E ele vai sair da igreja e está tudo certo para ele. Para ele, ele é abençoado. Então, isso se empoderou daquilo que é o Evangelho. E nós, se não tivermos entendimento, o pessoal vai falar que é e a gente não vai ter contra-argumento, né? Então, muitas das vezes nós ouvimos essas acusações sobre a gente, sobre quem crê em Deus, sobre quem tem uma convivência na igreja, e a gente, muitas das vezes, é obrigado a aceitar, porque ele viu o dito, o grande homem de Deus, pegando o dinheiro do povo, pegando os relógios de ouro e de prata. Isso não é evangelho. Amém? Passei pela parte chata. Amém, irmãos? No versículo de número 5, vamos ler do 5 ao 9, né? Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo, isso aqui, se eu não me engano, aqui nessa passagem, ele cita o Salmo 8 e o Salmo 22, se eu não me engano. Eu só não me lembro qual que é o primeiro. Mas aqui ele cita um salmo. Que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhes todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, coroado de glória e honra, por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Amém? Aqui a gente vai entender o porquê que Jesus precisou encarnar. Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus precisou nascer, viver sua vida, cumprir seu ministério de 3 anos e depois ser crucificado no madeiro? Por quê? Né? Essa palavra vai dizer que fizeste um pouco menor do que os anjos, né? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. O homem, irmãos, ele foi criado para dominar. Quando Deus cria o ser humano, ele dá ali autonomia para ele. Aqui estão os animais, aqui está a terra, aqui está tudo. Está tudo.
Ele só colocou uma proibição, mas o resto era com o ser humano, o resto era com Adão. Faça aí o que você bem entender. Só que quando Adão e Eva cometem o pecado, eles perdem isso, esse domínio. Eles perdem, né? Então, quando vem Cristo, que nós entendemos, né? Por que para a gente trazer isso mais abrangente, né? Quando Adão peca, todos nós pecamos. Isso nós estudamos já. Por que nós todos pecamos? Porque naquele momento, Adão, ele era o nosso representante. Não da mesma forma 100%, né? Mas semelhante o que é o nosso presidente hoje, vamos colocar assim. Se o nosso presidente hoje der uma loucura nele e ele quiser começar uma guerra, muito provavelmente, talvez eu vá, talvez o Alexandre vá para a guerra, né? Porque ele começou a guerra e agora ele é o nosso representante, Denise. Então, quando Adão peca e Eva peca, eles eram, naquele momento, o nosso representante e fizeram burrada e pecaram. E sobre eles caiu o pecado, mas também sobre toda a sua descendência. Então, por isso que todo mundo fala que o ser humano é pecador. Por isso que alguém aqui pode dizer que não comete pecado, porque aí nós já ora, já para Deus levar, né, pastor Delfonso? Arrebata, Senhor, antes que cometam uma gafe e pequem, né? Rebata. Então, o que foi necessário? Que Deus enviasse seu Filho sem pecado para ser o representante, o novo representante, tanto que Paulo vai colocar ele como segundo Adão, para vir como nosso novo representante, para esse novo representante morrer pelo pecado de todos aqui na terra, e dos que vierem, e dos que foram, e morreu pelo pecado de toda a humanidade. Por quê? Porque era um sacrifício que foi dado. Porque aquele que peca, o salário do pecado é a morte. Aquele que peca está condenado ao pecado. Aquele que pega numa coisa, pegou em todos. Não tem como a gente escapar. Como é que a gente escapa? Olha, fazendo aquilo que ele vai falar no final do versículo, mas nós vai chegar lá, né? Cadê? Propiciação. No versículo de número 17. Ele veio fazer a propiciação do nosso pecado. Irmão Abraão, que palavra difícil. O que é propiciação? Propiciação é ele tomar sobre si aquilo que era para cair na gente. Era pagar a nossa dívida. Era receber o nosso pecado. Então, veja bem, quando Jesus ele veio, né, ele recupera também esse domínio sobre essas coisas. Tanto que ele vai continuar dizendo que ali, quando Cristo morre, ele tira o poder daquele que tinha o poder sobre a morte. E aí sim nós poderíamos falar, onde está a morte, a sua vitória? Cadê? Porque nem agora mais a morte, que era aquilo que era causada pelo pecado, nem mesmo a morte mais tem agora direito, o poder sobre a gente. A morte não irá mais nos parar, porque aquele que crê em Cristo, aquele que é fiel a Deus, nem a morte o para. Amém? Os irmãos estão conseguindo entender? Então, da mesma forma, Paulo vai dizer que por um homem, pelo pecado de um homem, toda a humanidade se tornou pecadora. Mas também pelo sacrifício de um homem, toda a humanidade também foi salva. Foi equivalente, ou se não, mais o sacrifício de Cristo. Então, quando ele traz isso que o homem perdeu, ele também restituiu, né? Então, quando Deus faz isso, foi por isso que um dos motivos é esse, de restituir aquilo que se perdeu, aquilo que o homem perdeu. Então, a humilhação de Cristo foi, ou seja, a morte, foi o caminho para a exaltação dele, né? Então, a morte não parou a Jesus, e também não vai nos parar. Amém? Agora, imagina Satanás, sabendo que eu e você peca pra caramba, né? Que eu e você peca pra caramba, e antes ele tinha o poder de porque ele é a pessoa, né? O ser que agia sobre o pecado, que levava a nossa alma para o inferno, e agora
a gente pecador, reconhecendo o nosso pecado e seguindo a Cristo e lutando contra o pecado, mesmo a gente pecando, a gente vai para o céu. Imagina a raiva e o ódio que ele tem, né? Acabou com os planos dele. Então, é isso. Para não me estender muito, né? Senão não dá tempo. Versículo de número 10 ao 13. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Porque todos vêm de um só, tanto o que santifica como os santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti por meio da congregação. E outra vez, porém nele minha confiança. Se eu não me engano, aqui é um salmo. Porém nele a minha confiança. E ainda, aqui estou e os filhos que Deus me deu. Eu acho muito interessante essa parte, né? Para conduzir muitos filhos à glória, né? Jesus, ele é o autor da salvação. Ele é o primogênito. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus enviou ao mundo, né? O unigênito, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste bem atenção. Jesus, ele era o unigênito. Ele era o unigênito. Deus enviou para a terra o seu Filho unigênito. Quando ele está na terra, que ele é feito o sacrifício, ele retorna não mais como o unigênito Filho de Deus. Agora ele volta como o primogênito. Unigênito é primeiro e único filho. Primogênito é o primeiro, mas tem mais filhos depois dele. Então, ele veio para a terra como unigênito Filho de Deus, mas quando ele é ressurreto e volta ao Pai, ele volta como primogênito. Como os irmãos não deram glória, eu vou ter que explicar mais ainda. Veja, ele agora não é mais somente o Filho de Deus, ele também nos transformou em irmãos dele. Tanto que a palavra, se eu não me engano, no 11, vai dizer que, pois todos vêm de um só, tanto que santifica, como santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Que irmãos? Nós. Cristo nos transformou, não somos só criaturas de Deus, nós somos também irmãos, participantes, nós se tornamos filhos de Deus. Então, por isso que quando ele está lá, quando João fala que Deus enviou seu Filho unigênito, é verdade. Quando Jesus volta, ele é o primogênito, ele é o primeiro dentre os filhos. Agora não tem 2, 3, é milhares, é centenas, é bilhares de filhos de Deus. Através da palavra. Através do recebimento da palavra. Aquele que não recebe a palavra no seu coração e não aguarda como algo precioso, sem leviandade, sem apostatar, sem abandonar, sem negligenciar a palavra de Deus, este é considerado filho de Deus. Não é o bom, não é o santo, entendeu? É aquele que recebe a palavra de Deus e quer viver a ela. E não quer só, e quer praticar boas obras, e quer melhorar. Esse é o filho de Deus. Amém? E ele nos chama de irmãos não é irmão sem vergonha, não. É irmãos, vírgula, sem vergonha. Então ele nos chama sem vergonha de chamar a gente de irmãos. Veja, Cristo, isso aqui ele está falando de Cristo, nos chamar de irmãos. Porque apesar de ele ser a imagem e semelhança perfeita do Pai, ele ainda sofreu as mesmas coisas que nós. E isso quem recebe isso, irmãos, tem a marca da salvação, irmãos. Isso é a marca da salvação. Parei no 14, né? Portanto,
visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que, pela morte, destruísse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. Vou ler o 15 também. E livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Ele destruiu para que, por sua morte, ou seja, pela morte de Cristo, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Quando ele fala aquele que tem o poder da morte, ele não está falando que o diabo tem poder de ceifar uma vida ao momento que quiser. Porque o diabo não faz nada, não fazia e não faz, não vai fazer nada a não ser pela permissão de Deus. Só que o diabo, ele é o autor causador, ele é o causador do pecado. E pelo pecado, a gente é levado à morte, porque o preço, o salário do pecado é a morte. Amém? Então, através disso, ele tem determinado poder da morte. Porque ele consegue, a todo momento, nos mandar ali, sabe? E tentar nos trazer para o pecado. Então, quando Cristo, ele faz a sua, vamos colocar assim, né? Quando ele cumpre a sua morte ali, o seu sacrifício, ele torna o diabo inoperante. Porque o diabo, ele foi derrotado, ele não foi aniquilado. Ele ainda existe, ele ainda trabalha contra a nossa vida, ele ainda quer nos levar para o inferno. Só que a arma que ele tinha, que era esse poder, que era o pecado, que era esse poder sobre a morte, Jesus simplesmente pegou e aniquilou e arrancou. Ele está inoperante. O pecado, quando nós estamos libertos, não tem, irmã Maria, mais poder sobre a gente. Que arma? Se nós estamos libertos do pecado, que arma tem Satanás contra a nossa vida? O único poder que ele tem sobre nós é o pecado. A partir do momento que eu entrego minha vida a Cristo e peço para Ele me libertar do pecado, e veja, libertar do pecado não quer dizer viver sem pecar, Juliana. Isso não dá. Ser liberto do pecado é ter consciência de que isso aqui me leva ao inferno. Eu tenho que parar de praticar. O pecado na nossa vida não quer dizer que a gente... ser liberto do pecado não quer dizer que a gente tem que ser perfeito. Quer dizer que o pecado, ele é um acidente na nossa vida. Ele não é uma coisa rotineira. Ele acontece sem querer, sem vontade, sem premeditar, e a gente é contra ele. Quando nós estamos no mundo e nós vivemos sobre o domínio do pecado, acontece uma coisa que teologicamente já é falada, que é a cauterização, e agora você vai meditar se você tem isso na sua vida, é a cauterização da nossa mente. O que isso quer dizer, irmão Abraão? O que é cauterização? Quando alguém cauteriza alguma parte do corpo, o que acontece? Perde a sensibilidade, não é? Se eu cauterizar um pedaço aqui na minha cabeça, vai parar de crescer cabelo, né? Eu sofro de unha encravada. Eu tenho que ir no médico para ele cauterizar aonde nasce minha unha, para ela parar de crescer. Quando nós temos uma consciência cauterizada, o que acontece? O pecado não aciona alarme nenhum na nossa cabeça. Quando nós temos uma consciência cauterizada, nós pecamos e nem ligamos se pecamos ou não pecamos. Nem ligamos se estamos num caminho bom ou num caminho mau. Nós podemos fazer o maior absurdo, nós podemos falar a maior atrocidade, nós podemos pecar o pecado mais vermelho do que sangue, que a nossa consciência não dá nem um estralo, sabe? É natural. Um assassino, vou levar um extremo, um assassino tem uma consciência cauterizada. Ele não vê o peso dos atos dele. Então, para ele, aquilo ali é só mais um. O outro, um assassino em série, o outro é só mais um. É cauterizado, não tem um alarme de emergência, um sino soando na mente dele, falando, olha, eu fiz uma coisa errada. Da mesma forma é o pecado. Aquele que vive sobre o domínio do pecado, né? Então, se eu não me engano, João vai dizer isso, que aquele que é livre do pecado, não é aquele que
que deixe de pecar. Ele não vive constantemente pecando. Amém? Glória a Deus. E aí, quando Jesus ele faz isso e deixa o diabo inoperante, sem arma, né? O diabo não tem mais poder para tocar aquele que é salvo. Porque aquele que está, a palavra de Deus fala que quem arrebatará uma das minhas ovelhas das minhas mãos? Quem? Quem é? Diabo tem poder para vir aqui na igreja e tomar uma ovelha? Tem nada. Ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade, né? Ah, o diabo me levou para o mundo. Não. O que aconteceu para que você saísse da igreja? Antes de eu falar isso, o que eu acabei de falar? Provavelmente veio uma seta, provavelmente veio uma investida do diabo, você deu lugar, o pecado adentrou, você gostou do pecado, o pecado cauterizou sua consciência. A partir do momento, aquilo que você ficava, eita, pequei, eita, pequei, eita, pequei. Depois você falou, pequei. Errei. Quer saber, isso aqui não está nem tão errado? Depois você nem chega mais no seu pensamento aquele erro. E isso nos afasta de Deus, porque o pecado faz divisão entre nós e Deus. A convivência do pecado, ela nos afasta de Deus. Então, o pecado entrou na nossa vida, a gente deixou ele criar morada, a gente deixou ele queimar na sua consciência. Nós não, por que é tão ruim a gente ter essa consciência cauterizada? Por quê? Porque se nós não temos, vamos colocar aqui, vamos supor que aqui comece a pegar fogo. E aqui seja uma grande igreja, né? Começou uma fumacinha. Num lugar grande, uma grande igreja, tem o quê? Como é que é o nome? O alarme de incêndio, qual é o nome que você falou, pai? O sprint? Qualquer fumacinha ele já começa e joga a aguinha. E isso esse âmbito é a nossa mente. E quando nós estamos com a consciência cauterizada, não é jogado água. Entende o que eu quero dizer? É igual aquela pessoa tem aquela doença, né? Que a pessoa não sente dor. Não sente dor. Passava no Fantástico, né? A mulher perdeu, ela é toda remendada, perdeu um dedo do pé, o outro perdeu um pé porque pisou num prego, não cuidou, infeccionou, gangrenou, perdeu o pé. Por quê? Porque pisou e não sentiu dor. É isso. Quando nós estamos com a consciência cauterizada, nós pecamos e não pedimos perdão a Deus. Quando nós erramos, nós não vamos a Deus pedir perdão. Quando nós não, estamos com dificuldade de soltar um pecado que está arraigado na gente, a gente não procura orar, jejuar, a gente não procura se libertar daquilo, porque estamos com a nossa mente cauterizada. Não apita o alarme, a sirene não toca. Entendeu? Não apaga um incêndio, e só pega mais fogo. E um abismo leva a outro abismo. Uma droga leva a outra droga. Um palavrão leva a uma piada de prostituição. E aí, um abismo vai levando a outro abismo. E nada de ninguém apagar o fogo. Os irmãos conseguiram entender? Amém. Então, Cristo triunfou naquela cruz. Onde está agora a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Oh, glória a Deus. Para terminar, irmãos. O 16, né? Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Vamos dar uma pausa, era para ler tudo, mas nós entendemos que a descendência, lá no estudo de Romanos, por isso que eu fiz questão de trazer o estudo de Romanos primeiro. Se os irmãos não se lembram, vai lá ver, está no YouTube tudinho. Quem é a descendência de Abraão? Quem aqui é judeu? Ninguém aqui é judeu. Ninguém. Ou é igual o Silvio Santos, né? Silvio Santos é descendente judeu da tribo de Davi. Ninguém aqui é. Mas nós somos considerados filhos, descendentes de Abraão. Por quê? Porque descendente de Abraão não é aquele que tem sangue, não é aquele que tem DNA, não é aquele que tem descendência. É aquele que tem a fé de Abraão. Abraão é o pai da fé. Descendente de Abraão é aquele que tem a mesma fé que Abraão teve. A fé que
que ele estava propício a sacrificar seu próprio filho, crendo que talvez, né, Deus pudesse, né, reviver, ou seja lá o que fosse. E ele tinha uma fé que ele foi o primeiro. Quem aí, antes de Abraão, teve algo semelhante? Não, ele foi o primeiro. Então, nós somos descendência de Abraão por parte da fé. Amém? Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante, isso Jesus, a seus irmãos. Ou seja, por isso era necessário que ele se tornasse em tudo semelhante a nós, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer a propiciação pelos pecados do povo. Primeiro, ele foi misericordioso e fiel sumo sacerdote. Por quê? Porque vestiu as nossas vestes humanas e fez a propiciação dos nossos pecados. O que é propiciação? Já falei. É assumir a dívida, assumir a culpa, assumir o peso do pecado sobre si, para que ele limpasse a nossa ficha e também até colocasse um crédito sobre nós. Isso é propiciação de pecados. Então, e quando ele faz isso, ele apazigua a ira de Deus. Ele apazigua a ira de Deus. Amém? Então, ele fez a propiciação dos nossos pecados. E ele socorre os atentados. Tem gente, se você não é, glória a Deus, e eu sei que aqui tem gente que tem, porque é muito difícil não ter. Tem gente que é atentado, né? Tem gente que é atribulado. Tem gente que é tentado pelo diabo constantemente. Tem gente que é agoniado. E ele socorre essas pessoas. Por quê? Porque ele sofreu tudo isso. Ele sofreu tudo isso. Jesus, ele foi tentado. Então ele conhece eu e você, ele conhece as minhas suas dores, ele sabe o meu e o seu furacão que é dentro do nosso coração, e como é que tudo funciona, e as nossas vontades, e sabe, as nossas tentações. E esse termo, socorrer, né, socorre, é muito interessante, né? Porque aqui tem gente que é tudo isso, é tentado, atribulado, é tudo isso. Não vive uma vida de paz. Não vive uma vida de paz. Você conhece alguém que não vive uma vida de paz? Eu conheço. Talvez você não conhece, talvez você seja. Então, o que quer dizer esse socorrer? No original, significa correr em resposta a um grito de ajuda, irmã Maria. Socorrer é correr atrás de quem está gritando ajuda. Então ele socorre, ele vai atrás daquele que o clama. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Opa, está me chamando. Vou eu lá socorrer. Isso é, vamos colocar assim, o trabalho de Jesus. Porque talvez a maior dádiva do Evangelho, né, daquilo que Deus poderia ter preparado para nós, é que este homem que nos representou está sentado à direita de Deus e ele nos assiste. Quem se lembra o que é assistir? Quando Paulo falava que havia pessoas que assistiam a ele na prisão, eram pessoas que iam junto para a prisão. Quem foi preso foi o pastor Delfonso, mas eu vou assistir o pastor Delfonso na prisão, então eu sou preso com ele. E eu fico lá com ele, e aí eu saio quando preciso, e aí eu volto para a prisão, durmo mais com o pastor Delfonso lá, porque eu estou o assistindo, eu estou acalentando, eu estou o acalmando, eu estou tranquilizando. Não, pastor Delfonso, você está aqui, mas tu não vai morrer, não. Não, isso é assistir. O nosso Deus, ele é o Filho de Deus, Jesus, ele é o nosso intercessor, ele intercede pelos santos, ele nos assiste, ele envia anjos para nos cuidar. Essa é a dádiva do Evangelho, que este homem foi elevado aos céus, está sentado à direita de Deus, o Cordeiro sem pecado, e ele nos assiste
nas tribulações, ele intercede e ele roga ao Pai por nós. Olha, cuida lá da irmã Maria, cuida lá da Denise, cuida da Juliana, cuida do Alexandre. Olha, eles estão me clamando, eles estão clamando a mim. Pai, faz ali a tua vontade. Esse é o nosso Jesus Cristo. Ele morreu por nós, mas ele continua ainda cuidando da gente. Meu Deus do céu, irmãos. Dá um glória aí pela misericórdia de Deus. Deixa eu tomar uma água. Socorrer, irmão. Socorrer é resposta de um pedido, de um grito de ajuda. Então, ele tem que, a gente, no momento que nós somos tentados, né? Nós temos que, Senhor Jesus, me ajuda aqui, porque esse pecado aqui tá me chamando, Pai. Espírito Santo, você chega até mim, porque talvez esse aqui eu não aguente suportar mais um dia. Se nós não clamarmos a Deus, se nós não considerarmos que Ele é uma ajuda, se nós não colocarmos Ele em primeiro lugar, quando nós sentimos dificuldades, Ele tem que ser o primeiro a que nós clamamos. Quando a dificuldade vem na nossa vida, não pode ser o psicólogo, não pode ser os nossos familiares, não pode ser a nossa mãe, não pode, sabe? O primeiro que tem que saber na nossa tribulação, na nossa angústia, na nossa tentação, é Jesus. Porque é Ele que cuida da gente, é Ele que salva a gente, é Ele. Ele não quer um pai não dar pedra aos seus filhos. Ele não deu sua vida por mim, por você, para você ficar dessa maneira que você está, não, irmão. Ele não morreu por mim, por você, para que você vivesse essa vida miserável, cheia de tribulação, cheia de pecado, essa vida suja, essa vida mundana. Não foi para isso. E Ele faz questão, porque Ele não quer que o sacrifício dele seja em vão. Ele deve se lembrar muito bem daquilo que Ele teve que fazer por mim e por você. Ou você acha que Ele se esqueceu? Fala, sabe, é a mesma coisa quando a mãe vê um filho brincando com aquele brinquedo caro e estragando o brinquedo, Denise. Que mãe que fica feliz? Hã? Você fica feliz? O Isaac, toma, Isaac, aqui, ó. Um brinquedo aqui, ó, R$1.000, a motinha, sei lá, a motinha elétrica para você brincar aí, Isaac. Aí ele pega a motinha e pega o martelo e fica tome na motinha. Ou a Denise chega na Jade, Jade, um bebê reborn para você. E a Jade pega uma caneta e rabisca a bebê reborn. A Jade vai ficar a Denise vai ficar alegre, né? Imagina, Deus que enviou seu filho, né? A salvação já está garantida. Só basta nós aceitar, né, irmã Maria? Aceitar a salvação, viver como o manual pede, entendeu? Praticar as boas obras e tudo mais, é tudo um conjunto muito bom, que não tem malefício nenhum para o ser humano. Né? Não tem, o evangelho, pastor Delfonso, não tem contraindicação. É um remédio que não tem contraindicação. Você vai tomar um remédio para diabetes, ele prejudica outra coisa. Você vai tomar um remédio para pressão, mas ele acelera o coração. Você vai tomar, tudo tem um contraponto, né? A palavra de Deus é um remédio que não tem não tem. Ela é 100% de eficácia. E aí você imagina Deus que deu esse sacrifício, que não é pouca coisa, né? Ou você acha que dar um filho é pouca coisa? E aí Paulo vai dizer, olha, eu vou quase passar do horário, mas eu vou terminar, que eu já terminei. E aí Paulo vai dizer que a gente pode ser bom de dar a nossa vida para aquele que também é bom, né? O homem ama tanto a mulher, se bem que está difícil de achar. O homem ama tanto a mulher que morre pela mulher. Você acha? Ainda se você procurar na internet, aí tu acha. Ou a mulher que morre pelo marido. Ou pelos filhos. Agora, Deus enviou seu filho como sacrifício para morrer por nós, quando eu e você ainda era pecador. Então, possa ser que alguém morra por um justo, mas ele morreu para aqueles que eram injustos, pela misericórdia deles. Amém? Então, Deus é socorro bem presente na hora da angústia.
Amém? Irmãos, para concluir, a salvação é um dom precioso demais para ser negligenciado. É algo que a gente não pode negligenciar. Ou fingir que o que você escutou hoje, você não escutou. Porque aí lá no céu vai ter, né? Tudo certinho. Tu escutou. E se eu expliquei direito, tu entendeu, né? Ou se tu prestou bem atenção. Alguém aqui não entendeu? Senão eu repito desde o começo. Amém? Entendeu, né? Está guardado no céu. E não há escapatória fora de Cristo. Isso aqui eu acho que eu nem abordei muito. Mas não há, irmão. Não há. Não tem religião, não tem modo de vida, não tem lifestyle, não tem. Só há um caminho, só há uma vitória, só há um ensinamento. Não há escapatória da morte fora de Cristo. Porque ele que matou a morte. Ele que derrubou a morte. Ele que tirou o poder de Satanás. Então, fora dele não há salvação. Ou a gente se apega firme na palavra, ou a gente vai ser levado pelos mares desse mundo, que é o exemplo que ele dá do barquinho. Ou a gente se apega nas cordas da palavra de Deus, ou a gente vai ser levado pela correnteza. E Cristo é a nossa âncora, Cristo é o nosso irmão, Cristo é o nosso libertador, e Ele é o perfeito Cordeiro e o nosso sumo sacerdote. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.